Olá pessoal, nos próximos vídeos que eu vou postar, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o download de dados estatísticos. Como vocês devem imaginar, né, para a gente gerar os nossos mapas temáticos dentro da disciplina, boa parte dos dados que a gente vai espacializar, né, na forma de um mapa, eles se encontram primeiramente como uma tabela, né? São dados estatísticos. E como vocês também devem imaginar, a maior parte desses dados estatísticos estão disponíveis no site do IBGE. Obviamente que o IBGE não é a única fonte, né, de dados estatísticos do Brasil, mas é com certeza o principal órgão, né, que nos fornece dados confiáveis a respeito da realidade socioeconômica, né, populacional, demográfico do nosso país e dos nossos territórios, correto? Pois bem, eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos, certo? O download de dados estatísticos, porque existem vários caminhos dentro do site do IBGE para se fazer isso, ok? O primeiro caminho seria clicar, entrar no site do ibge.gov.br, né, no seu navegador, e dentro do site do IBGE acessar a aba Estatísticas. E embora aqui nós tenhamos várias tabelas já prontas, né, e que podem ser acessadas, certo? Eu costumo ir em downloads, porque a gente não quer ver a tabela no navegador, a gente quer fazer o download de uma planilha eletrônica que nos permita, então, manipular essa tabela, né? Por exemplo, acrescentar informações que a gente queira na tabela, excluir unidades territoriais na nossa análise. Nem sempre a gente quer fazer um mapa do Brasil inteiro, né? Ou às vezes a gente quer fazer um mapa limitado a uma região ou uma micro-região de nosso estado. Logo, é importante ter a tabela, né, salva no computador e não uma mera tabela que a gente vê num site. Então, por isso eu não vou acessar as tabelas já prontas para serem vistas dentro do navegador, porque não é esse o objetivo, tá? Mas aqui encontramos aqui algumas tabelas já prontas, bonitinhas. Pois bem, como nosso objetivo final é fazer mapas a partir desses dados estatísticos, a gente vai então em Downloads, certo? Pois bem, aqui dentro de Downloads nós temos diversas pastas, cada pasta com um tema diferente ou proveniente de censos ou dados que são obtidos continuamente, né, por pesquisa feita com amostragem, né? Então nós temos diversas tabelas aqui, né? Tabela sobre segurança alimentar, tabela sobre salário mínimo, projeção da população, sobre índices de preços, PIB, certo? Pesquisa de esporte, enfim, as temáticas são as mais diversas. Eu não vou, obviamente, nesses vídeos entrar em cada uma dessas pastas e mostrar para vocês cada uma das tabelas que tem. Enfim, são dezenas de milhares de tabelas. Então é muito mais fácil você pensar no que você quer fazer, né? Qual mapa, qual tema, e aí sim você procurar as tabelas que existem dentro aqui do site do IBGE e ver se elas atendem aquilo que você gostaria de mostrar nos mapas que você vai fazer. Já jogando para frente, né? A grande maioria de vocês vai acabar fazendo uso desses mapas, né? Ou vai fazer os mapas para usar em sala de aula, por exemplo. Então você antes, né, de sair baixando todas as tabelas do IBGE, você tem que pensar, enfim, que dados você efetivamente quer mostrar naquela aula, né? E a partir disso, sim, você começa a sua procura por tabelas que podem te ajudar a fazer o mapa que você deseja. Nesse primeiro vídeo, tá? Como vocês viram, então, são muitas pastas, eu não vou poder entrar em cada uma. Eu vou focar aqui, por exemplo, tá? Nos dados censitários. Como vocês bem sabem, né? O censo ele é uma pesquisa realizada a cada 10 anos, né? Que inclusive teria esse ano, mas em função desse rebuliço todo desse vírus, a gente vai acabar não tendo o censo esse ano. O censo foi prorrogado para o ano que vem, correto? E ela é uma pesquisa mais completa, né, mais detalhada, porque todos os brasileiros são
minimamente entrevistados. Eu falo minimamente porque nem todo mundo responde o questionário completo. Não seria possível aplicar o questionário completo para toda a população, mas toda a população responde pelo menos um questionário simplificado, certo? Então eu vou entrar na aba Censos, verifiquem que aqui vocês já têm digital prontinho várias tabelas desde o censo demográfico de 91, tá? Os censos antigos, esses dados se encontram aqui no IBGE, mas eles são um pouquinho mais chatinhos de baixar, alguns deles, tá? Eu vou aqui para o último censo, censo 2010, e aqui dentro vocês têm todas as temáticas abordadas dentro do censo 2010, certo? Que também são muitas, né? Percebam, qual é a diferença dos dados de educação que estão aqui e dos dados de educação que estão fora da pasta censo? É que os que estão fora da aba censo são dados contínuos, são pesquisas contínuas do IBGE. O IBGE não trabalha só uma vez a cada 10 anos, né? O IBGE está continuamente fazendo pesquisa. A diferença é que é uma pesquisa por amostragem daí, enquanto que aqui no censo são pesquisas mais aprofundadas, né? E que não envolve necessariamente apenas amostras. Algumas perguntas são feitas, como eu falei, para todos os brasileiros, sem exceção. Certo? Pois bem, eu vou entrar, tá? Para mostrar aqui para vocês uma das possíveis tabelas, tá? Eu vou entrar em resultados do questionário universal, né? Aquele que é respondido por todos, certo? E aqui dentro, né, vocês poderiam baixar tabelas por setores censitários. Quem não sabe o que é setor censitário, eu vou explicar muito brevemente. Existem várias unidades territoriais, né? Estados, regiões, micro-regiões, mesorregiões, bairros, municípios, certo? E os setores censitários é a menor unidade territorial na qual a gente consegue ter dados, né, socioeconômicos, demográficos, compilados. Abaixo de setor censitário, esses dados eles não são agregados, né? O que isso significa? Que não é possível a gente saber quanto a Maria lá do apartamento 301 do prédio tal, na rua tal, na cidade tal, quanto ela ganha. Ela eu não tenho como saber. Mas dentro do setor censitário onde ela mora, foi feito um agregado, foi feito então uma renda média, foi somada a população que lá mora, foi somado o número de moradias que lá existem. Então, o setor censitário é uma pequena fração das nossas cidades, né? E nessa pequena fração a gente tem como ter um agregado de informações, né? Algumas estatísticas básicas. Então, ela é a unidade territorial, vamos dizer assim, mais detalhada. Não é possível você fazer um mapa socioeconômico mais detalhado do que esse com os dados do IBGE, certo? Mas não é esse que eu vou mostrar como se baixa aqui agora. Enfim, né? Vocês podem em casa aí fuçar, né? Tem um PDF que explica, né, o que é o setor censitário, como se achar nas tabelas e tudo mais. Isso pode ser até assunto para um próximo vídeo. Mas percebo que aqui tem tabelas prontas em PDF e tem uma pasta chamada XLS. Optem sempre pelo XLS ou ODS, enfim, mas optem por planilhas, certo? E não por arquivos já prontos PDF. Embora o arquivo pronto PDF esteja lá bonitinho para ser usado, ele não vai nos ser útil para fazer os mapas depois. O nosso software lá que faz o mapa, né, o QGIS, ele não faz a leitura automática de PDF e logo esses dados não vão poder ser usados para gerar os nossos mapas. O XLS sim, ele permite que a gente faça a junção com aquilo que a gente vê no mapa, tá certo? Então, XLS, aqui dentro eu poderia baixar estatísticas por diferentes unidades territoriais. Vamos baixar por municípios, por exemplo, né? A gente procura o nosso estado e faz o download do arquivo zip, né, com o nome Rio Grande do Sul. E deu um problema na minha rede. Deu uma leve queda aqui na internet. Ó, já retornou, já está baixando, tá?
Enfim, tá, pessoal? Desculpe esse probleminha de conexão, é a quarentena, né? Todo mundo usando a internet ao mesmo tempo. Então tá aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Bom, pessoal, então eu acabei de baixar um arquivo zip, né, chamado Rio Grande do Sul. Uma coisa importante, tá, pessoal? Não é sair clicando aqui e abrindo esse zip, tá? O ideal é tirar fora desse arquivo zip. O zip, para quem não manja tanto de informática, é uma forma de compactar arquivos para que eles fiquem mais leves. Isso é muito bom para transferir arquivos de uma pessoa para outra, tá? Mas o QGIS não lê zip, né? O QGIS não vai conseguir ler esse arquivo, então a gente tem que tirar a tabela de dentro desse arquivo. E o melhor caminho para isso é você ir então no Windows Explorer, vai na pasta onde você fez o download, normalmente é na pasta download, e lá dentro vocês devem ter, aqui eu baixei 2 vezes, tá? Eu vou apagar a segunda vez, porque foram duas, acabei fazendo download 2 vezes com a queda da internet ali, né? E pois bem, então, pessoal, então nós temos aqui, ó, arquivo Rio Grande do Sul, ele é uma pasta compactada. Você deve clicar com o botão direito nesse arquivo e mandar extrair, certo? Extrair, normalmente eu extraio para dentro de uma pasta com o mesmo nome, extrair para Rio Grande do Sul barra. Percebam que aqui eu estou entrando no 7-Zip, tá? O 7-Zip é o software que eu costumo usar para descompactar arquivos, tá? Ele é gratuito, é só baixar. Vai no seu navegador, digita 7-Zip, no caso 7-Zip, né? E você baixa esse software que é gratuito e permite você fazer a extração, né, desses arquivos. Outro bem conhecido é o WinRAR, o WinZip, né? Mas alguns deles são pagos, têm licença. Então o 7-Zip é gratuito e não tem risco, tá? Então, extraindo, perceba que ele criou uma pasta com o mesmo nome da pasta compactada. Qual é a diferença? Que essa pasta eu consigo abrir no QGIS, certo? E isso é importante, então tem que descompactar. Abrindo, olha só que bacana, né? Nós temos aí uma síntese dos resultados do universo do censo 2010, ou seja, das perguntas que são feitas para todos os brasileiros, tá? Não é a pesquisa por amostragem. E cada uma dessas tabelas é relacionada a um tema diferente, certo? Eu não vou abrir todas, obviamente, senão esse vídeo vai ter 50 minutos. Eu vou abrir algumas, vou abrir a primeira. Normalmente na primeira vem os dados mais básicos, que é população, basicamente, né? Então perceba aqui que a primeira tabela, a tabela 42311, se refere à população total dos municípios do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, tem aqui a população total de todo o estado do Rio Grande do Sul, a população das mesorregiões, das microrregiões, dos municípios, dos seus distritos e subdistritos. Olha que bacana. Né? Então, tem aqui toda a população de cada município, cada distrito, cada subdistrito, e são informações aí valiosíssimas, né? Que a gente pode cartografar, que a gente pode passar isso para o meio espacial e enxergar esses números, né? Essa porção de números aqui na forma de um mapa, certo? Pois bem, a gente não vai fazer isso ainda, tá? Então vamos fazer por partes, tá? Então, essa é uma tabela que traz a população total, o total de homens, o total de mulheres, a situação do domicílio, se é urbano ou rural, e também, mesma coisa, o total, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres por situação de domicílio, né? E muito importante, né? A gente ainda não vai levar isso para dentro do QGIS, mas é fundamental sempre, né, quando você baixar uma tabela do Excel, que você mantenha essa coluna que fala assim, ó, código da unidade geográfica. Por que é importante manter essa coluna, professor? Porque essa coluna é que vai permitir a gente fazer o link com os vetores lá no ambiente do SIG, né? Sem essa coluna aqui, dificilmente a gente vai conseguir fazer o link dessa tabela com o mapa e vai ser difícil a gente conseguir transformar esses números em algo visual na forma de um mapa, tá bom? Então é sempre muito importante, além do nome da unidade territorial, ou seja, o nome do município, conservar o código do município. E o motivo pelo qual eu prefiro o código do que o nome na hora de fazer o link lá com o QGIS é o seguinte, é que algumas tabelas do IBGE vêm com o nome certinho, com acentos, cedilhas e tudo mais. Mas às vezes algumas tabelas do Excel vêm com problemas nos nomes, né?
problemas de caracteres, certo? E às vezes isso pode resultar em erro na hora de linkar essa tabela pelo nome com o QGIS. Por isso eu normalmente linko o código, tá? O código acaba sendo mais seguro porque esse númerozinho aqui não vai ter variação de caracteres, né? Não tem acento, não tem cedilha, não tem espaço, nada dessas coisas, ok? Então esse foi o primeiro vídeo. Eu não vou abrir todas as tabelas, né? Vocês em casa podem baixar o mesmo arquivo que eu baixei e abrir cada uma das tabelas, ver que tipo de informações a gente tem. Não dá para fazer tudo isso aqui por vídeo. Depois, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre cada uma das tabelas, a gente pode pensar aí em gravar mais alguns vídeos abrindo. Mas, de novo, o objetivo dessa disciplina não é ficar interpretando números, né? Pelo menos não aqui, né? Interpretar os números na forma espacial, vendo um mapa, né? Interpretar o mapa, certo? Então, o meu foco não é em interpretação desses números, embora não seja muito difícil de interpretá-los, né? Aqui, nesse caso, o somatório da população residente em cada unidade territorial, tá? Pois bem, o próximo vídeo eu vou mostrar um outro local onde a gente pode baixar dados estatísticos do IBGE, dados personalizados. Perceba, essa tabela não é personalizada, ela veio pronta. É uma tabela que o IBGE entende que é interessante, né? Perceba que às vezes eu quero uma tabela mais limpa. Ah, mas professor, eu queria uma tabela só com a população total. Eu não quero saber a divisão entre homens e mulheres e não quero a divisão entre urbano e rural. Daria para a gente fazer uma tabela só com o total? Ou, vamos lá, eu gostei dessa tabela, professor, mas eu não queria essa divisão de urbano e rural, e sim a divisão entre imóveis alugados e imóveis próprios. Pois bem, existem outros caminhos dentro do IBGE que permitem a gente personalizar tabelas, ok? E é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Um abraço a todos aí e boa quarentena!